Às vezes dá tudo errado mesmo. Você já ouviu falar do Murphy? Tem um negócio de uma lei de Murphy aí, né, que diz que se alguma coisa pode dar errado, ela provavelmente vai dar errado. É quando você finalmente um dia não cumpre todas as regrinhas direitinho e é naquele dia que vem o guarda, né, pedir os seus documentos. Então, nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas, 3 passos que eu acho que você pode dar para se recuperar, ou pelo menos começar uma recuperação quando tudo dá errado. Vamos nessa. Às vezes parece que a vida bagunça tudo de uma vez só, sabe? Parece que o azar, ele aproveitou. Você achou que não podia, né, dar mais uma coisa errada. De manhã deu errado, de tarde deu errado, de noite deu errado. Às vezes tem fases inteiras da nossa vida que são assim. A gente pensa, poxa, Matheus, tá dando tudo errado no trabalho, né? A divindade vai dar um descanso e não vai bagunçar o meu relacionamento, não vai bagunçar a minha saúde, mas não. Parece que a sua saúde vai pelo ralo, aí chega uma notícia ruim profissional também, e aí acontece alguma coisa na sua família, quer dizer, dá tudo errado. Muitas pessoas me perguntam, né, quais são os elementos fundamentais para quando as coisas dão errado, a gente conseguir dar a volta por cima, ou quer dizer, se eu tô no fundo do poço, o que eu faço agora? Bom, então a minha dica número 1 é que, sem negar o problema, sem negar os perrengues pelos quais você está passando, quando parece que deu tudo errado, vale a pena você fazer um reconhecimento e até um agradecimento do que não deu tão errado assim. Quando parece que deu tudo errado, observa o que tá bem e agradece essa parte da tua vida que tá bem. Uma coisa ter sido perdida não significa que tá tudo perdido, e muitas vezes a gente, quando tá numa situação muito difícil, acaba focando na situação muito difícil e não consegue ver como tem outras coisas na vida que acabam estando bem. A verdade é que muitas vezes, quando dá tudo errado meio que por isso. Uma coisa dá errado e a gente olha pra essa coisa que dá errado, foca nossa energia na coisa que deu errado e aí acaba descuidando das outras coisas que estão dando certo. E aí, como dominós, né, eles vão caindo. Deixa eu te contar uma história. Quando eu fiz autoescola, a minha professora, né, de autoescola era muito boa. Ela ensinava direção defensiva e tal, que não era tão comum, né, nas autoescolas naquela época. E um negócio que ela me falou que me marcou para sempre foi assim: Matheus, quando você tá dirigindo e acontece um acidente na sua frente, você não pode focar os seus olhos no acidente. O carro vai para onde o olho foca. Isso mudou a minha vida, na verdade, não só a minha direção. O carro vai para onde o olho foca. Então, se eu tô dirigindo aqui e acontece um acidente lá e eu olho para lá, a tendência natural é de eu conduzir o volante para aquele lugar. Às vezes não de maneira muito drástica, mas de levinho eu acabo guiando a minha vida na orientação de para onde eu olhei. Você pegou, né, como isso é poderoso. Aí ela dizia pra mim, né, olha, por exemplo, se tem um muro, né, uma muralha na sua frente, não fica olhando pra muralha, porque se você ficar olhando pra muralha, a tendência é você levar o carro na direção da muralha. Então, quando você vê um acidente na sua frente, não foca no acidente. Foca na solução. Foca na estrada que está liberada do lado do acidente para você poder levar o carro em direção à segurança e seguir com a sua viagem. E essa é a minha primeira dica para você. Muitas vezes a gente está no meio de um acidente de trânsito, né, figurado aqui, e a gente só consegue olhar para o acidente de trânsito. E aí fica parecendo que a nossa vida inteira é o acidente. Então, às vezes, a gente não consegue, quando a gente está numa situação muito ruim, olhar em volta e ver que tem outras coisas que não estão tão ruins. De novo, eu não tô falando para você negar o problema, não. Isso aqui não tem nada a ver com essas coisas de como é que é psicologia positiva, de você dizer não tem problema, nada disso, né? Você reconhece o problema, mas seja justo, seja justa. Se você tem, né, foco em reconhecer o problema, você deve ter foco também em reconhecer que tem parte da sua vida que estão bem. E aí não custa nada parar um pouco e agradecer que no meio de tantos problemas tem algumas áreas da sua vida que estão dominadas, que estão controladas, que estão bem abastecidas, que não estão passando por nenhuma crise. Assim, você evita entrar numa mentalidade na qual você não vai ver saída pra nada, porque você pensa, meu Deus, tá tudo errado. Aí você começa a olhar em volta e você fala assim, não, calma aí. Meu relacionamento não tá tudo errado, meu relacionamento tá legal. Ou então, meu relacionamento é um acidente de trânsito, mas profissionalmente minha vida tá legal. Ou então, a minha vida profissional tá um acidente, mas, né, a minha vida familiar tá me dando o suporte que eu preciso. Então você conseguir reconhecer o problema, não negar o problema, mas também reconhecer que tem áreas da sua vida que estão muito bem. A gente tá aqui falando de perspectiva, né? E quando o assunto é perspectiva, eu já fiz vários vídeos aqui no YouTube sobre isso. Inclusive, tem um vídeo que chama Um Elogio
ao estresse. Vou botar ele aqui em cima para você. Ele fez parte de uma palestra que eu falei sobre Ayurveda e estresse. E eu acho bem interessante esse vídeo porque eu trago uma perspectiva um pouco diferente do estresse para você. E eu acho que esses jogos de perspectiva, de olhar a mesma coisa por ângulos diferentes, é um dos primeiros passos para quando você está numa situação muito ruim. Feito isso, dica número 2. Quando você está numa situação muito ruim, volta para trás e tenta lembrar onde você se perdeu. Isso é muito comum quando a gente perde coisa, né? Você não tá achando a chave do carro, aí você fala pra alguém, não sei onde tá minha chave do carro e tal, aí alguém fala, qual foi a última vez, né? Onde é que ela tava da última vez que você viu ela e tal? A gente tenta voltar, né, na raiz do problema. E aqui deixa eu te contar um pouco sobre a minha história de quando eu decidi ir pra Índia. Morei na Índia quase 7 anos, né? Me tornei o primeiro brasileiro a se formar lá na Índia em Ayurveda, né, no BAMS, no bacharelado em Ayurveda, em Medicina e Cirurgia Ayurvédicas. Mas antes de eu ir, essa decisão, ela não foi fácil, ela não foi simples. Eu tinha uma empresa, eu tinha me formado em Direito, né, trabalhava com comércio internacional, e eu tinha aparentemente tudo que uma pessoa precisa para estar feliz, só que eu não tava. Eu demorei muitas semanas, talvez até meses, para me dar conta de que eu tava levando a vida numa direção que não era exatamente a direção que eu queria que a minha vida fosse. E eu demorei muito tempo para perceber, caraca, na verdade, eu tô há, sei lá, 5 anos construindo, né, a vida que eu tenho hoje. Não adianta, né, eu parar e simplesmente pegar outro emprego, né? Eu tive que parar e rebobinar a minha vida até o último ponto onde eu sabia para onde eu tava indo e a minha vida bifurcou. E o interessante é que eu voltei 8 anos antes, quando eu morava na Ásia, eu morava no Nepal, que é um país entre a China e a Índia. E aí em 2005, quando eu morei no Nepal, eu tinha descoberto essa coisa do Ayurveda. E eu pensei, quem sabe um dia, né, eu não vou lá pra Índia, eu estudo Ayurveda na Índia. Mas essa história, né, foi para outro lado, eu acabei voltando para casa, terminei a faculdade de Direito, comecei a trabalhar, minha vida deu um baita de um detour e foi válido, foi bom, aprendi muitas coisas, vivi coisas importantíssimas que me moldaram como ser humano, como professor e como médico que eu sou hoje em dia, inclusive. E quando eu tava tendo essa crise lá em 2013, né, essa crise de pra onde eu vou, o que tá acontecendo, por que eu não tô satisfeito com a minha vida, eu voltei em 2005, quer dizer, 8 anos antes, e me lembrei. Eu tava indo numa direção de estudar Ayurveda na Índia. Eu retomei esse caminho original e foi isso que me trouxe pro lugar onde eu tô hoje, quase 10 anos depois, fazendo esse vídeo aqui pra você. Então, muitas vezes, quando deu tudo errado, isso é uma oportunidade pra você parar e voltar no tempo e pensar, caraca, deu tudo errado agora, mas será que isso não foi uma construção? Será que não foi algo que eu fui plantando ou nutrindo de alguma maneira até chegar aqui? E se sim, que horas que eu comecei a nutrir isso? Para onde que eu estava indo quando eu estava lá? Onde é que deu tudo errado? Muitas vezes com os meus pacientes eu costumo perguntar, né? Quando foi a última vez que você foi saudável de verdade? A pessoa tá muito doente, né? Tá com os hábitos todos esquisitos e tal, e eu pergunto, pô, você tem essas dores, né? Esses problemas todos, mas qual foi a última vez que você foi saudável de verdade? E é interessante como muitas pessoas não têm a menor ideia, não sabem me responder, ou então param pra pensar e chegam à conclusão que, caramba, Matheus, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. E aí eu pergunto, o que houve nesse momento que gerou uma bifurcação? E as pessoas dizem, eu me divorciei, ou eu casei, ou eu tive filho, ou eu não passei numa prova, ou eu perdi o emprego. Alguma coisa aconteceu que começou a modificar a perspectiva da pessoa a respeito da vida e os hábitos dela, e aí culminaram 15, 20 anos depois num quadro bem complexo de saúde. E antes, lá atrás, no início do problema, a gente tinha uma ideia de solução. Mas 15 anos depois, né, a gente acaba se perdendo no processo. Falando um pouco sobre, né, inclusive a raiz das doenças, eu não sei se você sabe, mas eu tenho um curso gratuito que chama o diagnóstico de acordo com a Ayurveda, né? Como realizar um bom diagnóstico, como entender os 5 elementos básicos de entender a causa de uma doença, a causa de um problema, né, e tentar fazer sentido disso para formar um tratamento possível, né? Tudo isso na visão do Ayurveda, tudo isso gratuito para você. Vou botar o link na descrição desse vídeo se você quiser fazer esse curso, né, do diagnóstico no Ayurveda. Bom, primeiro a gente reconheceu, né, o que estava ruim, o que não estava tão ruim. Segundo, a gente voltou um pouquinho no tempo e tentou entender onde é que o problema começou, ou como é que eu estava quando as coisas não estavam tão ruins assim. E agora eu venho com a terceira dica, que é
o plano de recuperação. Como é que você faz um plano de recuperação? Você se compromete a mudar algumas coisas com consistência durante um período justo de transição. Se você está há 15 anos sofrendo de algum problema, não adianta tentar fazer uma dieta milagrosa de 7 dias. Se você está há 10 anos numa situação profissional que não está te satisfazendo, não adianta achar que você simplesmente vai achar o primeiro emprego e vai ser feliz para sempre. Muitas pessoas colocam a barra muito alta ou comparam a sua situação com uma situação de perfeição. Às vezes eu pergunto para a pessoa, né, qual é a nota que você daria para sua alimentação? Aí a pessoa fala, minha alimentação é uma nota 7. Falo, beleza, o que você poderia mudar para ficar um pouco melhor? Aí a pessoa, ela me conta o que ela mudaria para ter uma nota 10. Ela pensa como ir de 7 para 10. E eu pergunto, não, calma aí, isso aí é muita coisa, é muito perfeito. Eu tô querendo saber como é que você vai de 7 para 7,5. De 7 para 8. O que é o próximo passo? Qual é o mínimo que você precisa fazer? Que, sendo feito de maneira consistente, num período longo de tempo, vai fazer muita diferença na sua vida no médio prazo e no longo prazo. Você tá há 20 anos sofrendo de alguma coisa, você não vai se recuperar nos próximos 2 minutos. Você não precisa ficar mais 20 anos se tratando, mas de repente 2 anos. Eu costumo dizer que todo o processo de tratamento que vale a pena demora no mínimo 1 ano de duração. Percebe? Você não vai conseguir reconstruir um prédio que você ficou 30 anos cuidando mal dele e que desabou por falta de cuidados em 1 semana fazendo um detox milagroso do Ayurveda. Então assim, não é assim que o corpo funciona, não é assim que a natureza funciona. As coisas ficam negligenciadas durante décadas e você não vai reconstruí-las de maneira saudável, de maneira longeva, rapidamente. Então muda a tua perspectiva. Deu tudo errado, agora o nosso processo de recuperação, ele vai ser gradual, ele vai ser lento também. Se você tiver um plano justo, eu não tenho nenhuma dúvida de que todos os seus erros, eles vão virando aprendizados. E essa é uma grande questão aqui, né? Se você tá numa situação esquisita de vida, se deu tudo errado pra você, agora surge uma oportunidade de aprender com os erros que você provavelmente cometeu. Se você cometeu erros, o problema dos erros é eles continuarem como erros. O bom é quando os erros viram aprendizados. Significa que eles não se repetem exatamente da mesma maneira daqui a 5 minutos. A gente não costuma dizer que errar é humano, mas repetir o erro é que complica? E se você estiver na dúvida, começa devagar, começa com uma boa rotina diária. Eu tenho inclusive um vídeo muito bom falando sobre o Dinacharya, né? Uma rotina matinal perfeita. Vou botar ele aqui em cima pra você e também nos comentários. Vai que você quer dar os seus primeiros passos, começando pela sua manhã. Talvez acordando de manhã e dando uma meditada. Inclusive, se você precisa de ajuda para dar uma meditada, a gente tem um podcast que chama Projeto Dinacharya. Lá, todo dia, de segunda a sexta, né, às 6:30 da manhã, eu libero uma meditação guiada por mim, né? Então você tem conforto com essa voz, com esse sotaque carioca aqui, maravilhoso. Você pode usufruir disso em qualquer podcast. Vou botar o link do Spotify especificamente para você aqui nos comentários também. Bom, prometi que ia te dar 3 dicas, já dei as 3 dicas, mas vou dar uma quarta, uma dica bônus aqui para você. Se deu tudo errado, você tá perdido ou perdida no momento que você tá, não adianta sair correndo. Se você não sabe onde você tá, não adianta ir com pressa, porque você pode acabar indo com muita pressa na direção errada. Eu costumo dizer que se você tá no meio de uma neblina, não corre. Se você correr, você acaba dando com a cabeça numa árvore. Você já teve dentro de uma neblina daquelas brabas de serra que você não consegue enxergar um palmo na sua frente? Você desacelera o veículo ou até para e espera um pouquinho a neblina dissipar. Se a sua vida tá uma neblina, não adianta você sair correndo. Você pode, na pior das hipóteses, dar com a cara numa árvore, ou na melhor das hipóteses, que já não é lá grande coisa, tá indo numa direção completamente equivocada. Aí na hora que o véu se dissipar, você vai ter que percorrer aquele caminho todo de novo. Às vezes, o melhor movimento é não se mexer um pouquinho, verificar o que tá acontecendo, se situar e daí então dar passos certos, né, certeiros na direção que você quer. E se você precisa de ajuda, inclusive, com isso, eu quero te convidar para nossa mentoria Invicta. O nome Invicta vem de uma formiguinha, né, que é a formiguinha de fogo, que chama Solenopsis invicta. E uma das características mais impressionantes dessa formiga é que ela não desiste. Ela é tenaz. Ela tem um nível de obstinação que eu acredito que é admirável, por isso que eu chamo a minha comunidade, né, nós somos formiguinhas de fogo. E eu faço uma mentoria toda quinta-feira, de 7 da noite às 9 da noite do horário de Brasília. Essa mentoria faz parte de uma plataforma de desenvolvimento pessoal do Vida Veda que chama
Invicta. Lá dentro você tem acesso a vários cursos e palestras e mentorias bônus, um monte de material incrível para você melhorar a sua saúde, né? Levar a sua energia para outro nível. Mas aí aqui eu tô te falando especificamente de um desses cursos que tem lá dentro, que eu chamo de Mentoria Invicta. Toda quinta-feira a gente se encontra às 7 da noite e eu te dou ferramentas para você fazer exatamente o que a gente tá falando nesse vídeo. Como se reerguer depois de cair no chão e como, quando você tá muito bem, ficar melhor ainda. Profissionalmente, nos seus relacionamentos, na sua saúde, cuidando melhor dos 4 pilares da sua saúde. O convite está feito aqui. O Invicta é uma plataforma de desenvolvimento pessoal. Você pode se inscrever no Invicta por apenas R$ 49 por mês. Tem gente que gasta isso numa pizza, né? Às vezes você deveria gastar isso na sua saúde. Vou botar o link pro Invicta aqui na descrição desse vídeo e eu espero te ver lá. Pelo vídeo de hoje é isso. Se você curte esse tipo de conteúdo, né? Então dá um like, deixa sua curtida nesse vídeo, se inscreve no canal, clica também no sininho para ser sempre avisado ou avisado quando saírem vídeos novos. A gente libera vídeos novos aqui no YouTube todas terças e quintas às 6 da noite do horário de Brasília. E se você precisa de uma mãozinha com a sua saúde, você me encontra em todas as outras redes sociais também. Então me segue lá. Um grande abraço, lembre-se sempre, saúde é liberdade.